Gente, bom dia de novo. Desculpa aí o tempo. Muito bom estar aqui conhecendo uma casa nova e companheiros novos. Hoje iremos falar sobre os laços de família, que foi o tema que me foi sugerido. Eu sou Maristela, venho lá da Casa de Caridade Irmão Átmos, que chamamos de Átmos, Casa Átmos, em Maricá, no Flamengo. Estão todos convidados para nos visitarem lá. E vamos começar o estudo agradecendo pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, porque estão à nossa volta, né? E fazemos parte de uma abençoada doutrina que nos consola nos corações, nos esclarece e nos impulsiona através do entendimento sobre a doutrina, do entendimento sobre a vida, nos impulsiona a agir cada vez melhor. E aí cabe a cada um de nós fazer aí a sua trajetória e a sua história, né? Mas a doutrina está sempre consolando os nossos corações e nos garantindo que Deus, Jesus e os protetores espirituais estão sempre nos amparando diante das nossas dificuldades, que para uns são muito, para outros nem tanto, mas todos passamos por dificuldades, né? E a gente tem que estar sempre atento, vigilante, para perceber, para entender que essas dificuldades não podem nos deixar cegos para todas as bênçãos que recebemos todos os dias. Todos os dias as bênçãos estão lá batendo nas nossas portas. Para uns mais, para outros nem tanto. Mas a gente tem que estar atento, porque às vezes é uma coisinha mínima, pequena, que a gente pensa que é uma bobagem. Não é uma bênção, é um amparo de um protetor espiritual, da espiritualidade. Então, que a gente esteja com os nossos, né, ouvidos e olhos atentos para captar essas boas vibrações e essas benesses que recebemos a cada dia. No Livro dos Espíritos, o meu estudo está baseado no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, na parte terceira, no capítulo 7, os benfeitores espirituais vêm nos falar sobre a lei de sociedade. E eles nos falam o quanto é importante vivermos em sociedade. O nosso estudo vai falar sobre isso. Muitas das vezes passamos por alguns conflitos, dificuldades com os seres humanos. Por quê? Somos habitantes de um planeta de provas e expiações. Então, apesar de cada um de nós ser uma individualidade, cada um agir conforme a sua caminhada, o livre-arbítrio, o conceito que já fez da vida, né? Conforme as suas questões, cada um de nós tem uma forma de pensar, tem uma forma de agir. Então, apesar de estarmos todos, né, no mesmo planeta de provas e expiações, cada um de nós vem caminhando conforme o seu intelectual e a sua moral. Mas somos todos ainda espíritos ainda imperfeitos, rumo à perfeição, mas somos todos espíritos imperfeitos. Então, quantas vezes não temos dificuldade de olhar para um irmão e falar, meu Deus, como essa criatura ainda faz isso? E aí julgamos, condenamos o comportamento do outro, e muitas das vezes esse julgamento é dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então é a todo momento lembrar o que a doutrina espírita nos ensina, que somos todos espíritos ainda em progresso, em evolução. Todos nós falhamos, cometemos ainda pequenas ou maiores falhas. Então precisamos estar atentos para também compreender a falha do outro. Muitas vezes é difícil, mas a gente tem que estar ali no esforço. Não somos perfeitos, uma perfeição, mas precisamos estar atentos a essas questões. E aí muitos falam assim, eu prefiro conviver com os animais do que com os humanos, porque conviver com gente é muito difícil. E é um engano nosso, porque lá nesse capítulo, que eu estava dizendo, na parte terceira do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que ele fala da lei de sociedade, ele fala o quanto, eles, os Espíritos, nos falam o quanto é importante convivermos em sociedade, porque o que nós já aprendemos, a gente ensina, a gente compartilha com o outro. O que o outro já aprendeu, ele compartilha conosco. E é assim que a humanidade progride, vivendo em sociedade e uns auxiliando os outros. Todos
todos têm alguma coisa para compartilhar, para ensinar, para dar de exemplo, e todos têm o inverso, o que aprender, tá bom? Então, que Jesus nos ampare nessa manhã, que a gente possa estar com as nossas mentes, que às vezes o pensamento vai lá em casa, né? Que a gente possa estar com as nossas mentes voltadas aqui, para juntos estudarmos mais um ensinamento da doutrina espírita, lições que os espíritos nos trazem, tá bom? Então, vamos lá, laços de família. Quando eu gosto sempre de fazer um estudo trazendo umas imagens, me facilita bastante e eu acho que também prende a atenção de quem às vezes está um pouquinho cansado, com problema, distraído, ajuda a aprender, né? E eu, quando fui procurar uma imagem sobre família, eu só encontrava gente magrinha, bonita, lourinha, uma roupinha toda arrumadinha. Eu falei, essa não sai, essa não serve, essa não serve. Até que encontrei essa, que eu me simpatizei muito. Alguém me falou que é algum desenho. Como eu não tenho filhos, não tenho dedo, faz parte do desenho, pois é. Eu gostei muito porque essa imagem me passou parceria, cumplicidade, harmonia. Com certeza, hipoteticamente, eles também têm problemas, porque todos nós temos dificuldades, né? Então, com certeza, não é uma família perfeita, porque está difícil de encontrarmos criaturas perfeitas, unidas. Então, perfeitos é difícil, não é impossível, mas é difícil, né? Então, quando eu vi essa imagem, eu falei, é isso que eu quero levar para o meu estudo, porque todos nós temos, acredito, né? Que todos nós temos um local para morar, né? Uma construção de tijolos, mas muitos de nós não residimos num lar, e é isso que a gente tem que buscar, que a nossa família esteja unida, apesar dos pontos de vista diferentes, né? Apesar das dificuldades, precisamos nos unir fraternalmente, que é isso que, né, a doutrina espírita nos aconselha, nos orienta, que precisamos ser fraternos, nos unir dessa forma, e que a nossa casa, aquele lugar que a gente mora, não seja só uma construção de tijolos, e sim um lar, com espíritos ainda imperfeitos, mas com vontade de um compreender o outro e auxiliar um ao outro. Então, laços de família. Lá no livro dos Espíritos, na questão 695, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: será contrária à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? E os benfeitores espirituais nos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Não que aquele que não tenha se unido a um outro ser e formado uma família não esteja progredindo, mas isso nos ajuda, nos fortalece, apesar das dificuldades, para caminharmos juntos. E precisamos nos unir uns aos outros para facilitar o nosso progresso. A gente vai ver isso durante o estudo. A família é o primeiro núcleo onde aquele espírito que está voltando à carne, que está reencarnando, ali é o primeiro núcleo onde ele começa a dar os primeiros passinhos. Então, é através da união de dois seres, ou a pessoa pode dizer, mas eu não conheci meus pais, eu fui adotado, fui abandonado, fui colocado lá na portinha de alguém, de um asilo, orfanato. Não tem problema. Em algum momento da nossa vida aqui nesta, né, nossa existência aqui nessa encarnação, nós tivemos alguém à nossa volta. Não importa se eu fui criado lá no orfanato, eu tive pessoas à minha volta, eu tive irmãos. Então, vamos lembrar que as nossas dificuldades não podem nos deixar cegos para as benesses. Quem foi abandonado, em algum momento foi adotado, ou que está crescendo como adulto. Eu, numa ocasião, assisti numa rede fechada, era um programa, acho que Adotados, ou Adotivos, eu não me lembro. Um rapaz contando que ele foi morador de rua, viveu em situação de rua. Porque quando ele tinha 8 anos, a mãe era alcoólatra e o pai ele não conheceu. Então, quando ele tinha 8 anos, ele foi chamado na escola junto com a mãe para ser repreendido por alguma coisa que ele fez. E quando chegou lá, a mãe que batia muito nele, só dentro de casa. A mãe ficou tão descontrolada que ela deu um murro nele. E aí ele pensou, eu não posso mais voltar para casa. Ela vai me matar.
gostava muito da mãe, sentia pena da mãe pelas dificuldades que ela passava. Conclusão, voltando para casa, depois lá do problema na escola, ele se desvencilhou da mão dela e foi embora. Ganhou um menininho de 8 anos. Muitas das vezes a gente vê um jovem na rua falar, não quer nada, né? A gente não sabe as dificuldades que cada pessoa pode estar enfrentando dentro da casa, do lar, né? Então a gente tem que ter o cuidado de não julgar. Esse menino hoje já estava com 40 anos, quando ele estava com alguns anos depois, ele foi conduzido até um orfanato por um juiz, e lá ele se criou, estudou, depois ele saiu, casou, formou uma família e adotou crianças, né? Então, a gente sempre pode ter dias melhores, é isso que a gente tem que focar, tá? Então, eu quis falar isso porque eu estava dizendo, né, que algumas pessoas são adotadas e ficam fechadas nessa questão, né? Ficam, poxa, fui abandonado, não olham o lado que alguém criou, né? Que hoje já cresceu, que pode mudar a sua história, né? Então, esse menino contava essa história de um final feliz. Então, vamos sempre focar que dias melhores virão. Na questão 774, também do Livro dos Espíritos, há pessoas que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias, porque o animalzinho nasce e assim que ele começa a comer e se virar, a caçar, se proteger, o que acontece? A mãezinha bate asas, eles vão lá viver a vidinha deles, né? E os animais são assim. Então, algumas pessoas acham que o fato de vivermos em família é um mero costume social, é isso que ele diz, é um mero costume social e não uma lei de Deus, uma lei da natureza. Kardec está questionando isso e pergunta aos espíritos: o que devemos pensar disso? Será que nos unimos em família por um mérito, costume social? E os benfeitores espirituais nos respondem: o destino dos homens é diferente do dos animais. Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Lembra lá no início que nós falamos sobre a lei de sociedade, né? Precisamos conviver uns com os outros para auxiliar o nosso progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família tornam mais apertados os laços sociais. Olha que interessante. Foi por isso que Deus nos colocou uma família para que, unindo os laços familiares, depois conseguíssemos nos ver como irmãos numa sociedade. Lá na família, muitas vezes, a gente tem alguém, né, algum amigo, alguma pessoa que vem falar: poxa, mas o meu marido, o meu filho faz assim, faz assado. Mas ele não quer que você fale, realmente. O seu marido é um traste, o seu filho é um inútil. Ninguém quer ouvir isso. A gente quer desabafar, mas não quer que o outro fale mal daquele nosso querido, por mais que o querido esteja nos apresentando algumas dificuldades na convivência do lar. Só quer falar. E é assim, se a gente acolher os nossos ali de sangue desta encarnação, né? Estamos nos preparando para ver aquele que está lá na sociedade, na rua, na casa espírita, no colégio, meu vizinho que bota o carro na minha porta. A gente está nos preparando para ver aquele da sociedade como irmão. Muitas vezes ainda não conseguimos fazer isso, né? Eu tinha uma amiga que dizia que toda vez que ela ia fazer uma palestra, ela falava isso, que ela dava esse exemplo, que a gente escuta uma freada na rua, aí fala: ai meu Deus, meu filho está brincando na rua, deixa eu ver se é meu filho. Aí volta aí: não, graças a Deus, não é meu filho. Então, acho que antigamente a gente ainda tinha essa forma de agir. Não dá mais. Não devemos, podemos tudo, nós não devemos mais agir assim, porque a gente já entendeu que aquele lá é nosso irmão. Por acaso, hoje o meu filho é aquele ali, mas na próxima, ele pode ser meu vizinho, nosso filho vai falar isso, pode ser um professor, um amigo da casa espírita. Então, precisamos, dentro da nossa família, apertar esses laços para conseguirmos olhar aqueles que estão na sociedade verdadeiramente como nossos irmãos. É isso que Deus quer de nós. Na questão 775, ainda do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que aconteceria se nos desligássemos dos nossos familiares para sempre, não mantivéssemos laços, não nos importássemos com ele, né? E os benfeitores espirituais nos dizem que é uma recrudescência do egoísmo, ou seja, é um aumento do egoísmo. Nós sabemos que as duas grandes chagas do nosso planeta de provas e expiações, que é um planeta de provas e expiações, espíritos imperfeitos, mas um planeta belíssimo, cheio de belezas naturais, né? Tudo que se planta dá. Então precisamos sempre lembrar, quando a gente fala um planeta de provas e expiações, espíritos imperfeitos, mas é um planeta belíssimo. Olha como é que Deus é bom de nos colocar num planeta tão lindo, nós ainda tão imperfeitos, né? Então, mais uma bênção para a gente lembrar durante os dias, né? Então, vivemos nesse planeta, né? E ele fala sobre egoísmo. Esse planeta de espíritos imperfeitos é um planeta que a humanidade ainda é muito orgulhosa e egoísta. São duas grandes imperfeições da humanidade que habita esse planeta, a humanidade encarnada e desencarnada, né? Então, se nos soltássemos, se não nos preocupássemos inicialmente com aqueles ali da nossa família, o que aconteceria? O nosso egoísmo iria se exacerbar cada vez mais. Ao invés, eu me lembro quando nós somos 5 filhos, éramos em 7, 5 filhos, meu pai e minha mãe. Então, lá no início da vida deles, que as coisas eram difíceis, era assim, um bifinho dividido ali por 5, né? Então, isso é o preocupar com o outro, é a parceria, né? Os pais também, principalmente os pais atuais, mas as mães são muito preocupadas com o filho. Se a gente não tivesse isso, ia ser todo mundo solto e ia aumentar cada vez o nosso egoísmo, porque muitas vezes é aquela história de houve uma freada, como eu falei, deixa eu ver se foi meu filho. Ainda temos um pouquinho disso aqui. Quando a gente passa numa estrada, vê um acidente, deixa eu ver se é alguém que eu conheço. A gente não pode mais, não deve mais pensar assim. Porque todos que estão ali merecem a nossa prece, a nossa preocupação, ver se eu posso ajudar aquele. Não interessa se eu conheço ou se eu não conheço, né? Então a gente tem que estar ligado a isso. E essas atitudes vão nos desligando cada vez mais do egoísmo, daquela coisa da gente olhar só para nós, só nós é que vale a preocupação. Na 776, Kardec pergunta: a vida social está na natureza? E os benfeitores nos dizem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Quer dizer, se não precisássemos viver em sociedade, se vivêssemos sozinhos, se eu pensasse, não, os homens me dão muita a humanidade, essa humanidade não presta, não quero mais viver com essas pessoas. Vou construir uma casinha lá no alto do morro e vou viver lá sozinha, porque assim ninguém me perturba, ninguém para o carro na minha porta, ninguém joga lixo na minha lixeira, as folhas do vizinho não caem na nossa casa, né? Então, eu não quero me perturbar com a dificuldade do outro. Quando a gente faz isso, a gente pensa que a gente está ganhando. Eu vou criar uns bichinhos lá, que assim eu como os bichinhos e não me aborreço com ninguém, né? Não é verdade. A gente precisa testar a nossa caridade, a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa compreensão, o nosso auxílio ao outro. E quando nós nos isolamos, nós deixamos de fazer isso tudo. E aí retardamos o nosso progresso. E estamos encarnados para progredir. Algumas pessoas pensam que a gente está encarnado para pagar. Eu estou encarnado para pagar, tem coisa para pagar. Todos nós temos débitos a acertarmos, mas nós estamos encarnados para progredirmos e auxiliarmos o progresso daqueles que estão à nossa volta, né? Então, se nós temos a fala e todas as outras faculdades, não é para a gente guardar para nós e evitar o contato com a sociedade. Os outros são difíceis, tanto quanto nós, ou a gente acha que é só o outro que é difícil. Nós somos bela rara, pessoas, né,
preciosidades. Não somos, cada um de nós, uns melhores, outros nem tantos, mas todos somos espíritos ainda que precisam, né, de nos lapidarmos, de melhorarmos, de progredirmos. E é aqui que a gente experimenta isso. A gente desencarna e fala, não, tá bom, vou reencarnar, eu já entendi o que eu preciso fazer. E aí quando chega aqui a gente vê esse mundão cheio de facilidades, cheio de coisas que a gente traz lá da nossa tendência, as nossas limitações, as nossas más tendências. Chega aqui a gente, não, vou deixar para a próxima, porque aqui o negócio tá bom. Na próxima eu me esforço, na próxima eu tento compreender esse vizinho difícil, esse pai difícil, e assim vai. É aqui, né? É agora. A oportunidade é essa. Ainda no Livro dos Espíritos, na 205, Kardec diz, há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família. Essa pergunta está cortada, tá? É um comentáriozinho que ele faz, eu não botei ela na íntegra, né? Então, algumas pessoas acreditam que a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família. Pode levantar aqui, estou me abaixando. E os benfeitores espirituais nos dizem assim, ela os amplia, não os destrói. Por que ela os amplia? Porque hoje, aqueles familiares que estão comigo lá na minha casa, provavelmente eu já convivi com eles em existências anteriores. E aí, cada vez que a gente volta junto, a gente vai se afinando um pouquinho mais. Então, a reencarnação, ela não destrói os laços. Ela aperta cada vez um pouquinho mais os laços, né? Aqueles espíritos que a gente fala, nossa, mas aquela minha mãe é uma maravilha. Não foi por acaso. Provavelmente já viemos travando, né? Talvez já houve lá um arranca-rabo, mas aos pouquinhos a gente veio se afinando, se afinando, se afinando. Aquele espírito antipático que mora com a gente lá na nossa casa, também não é à toa, não é por acaso. Meu santo não bate com aquela pessoa. Não, provavelmente nós já discutimos, já tivemos umas desavenças e estamos ali reunidos. Não é por acaso, é para nos acertarmos, né? Então, eu acho que ele falou, eu acho que eu falei tudo que estava aqui, né? Na 208, Kardec pergunta, os espíritos dos pais não exercem influência sobre os dos filhos após o nascimento desses? Exercem e muito. Os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dos filhos pela educação e ser para eles uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados. Então, os pais têm a missão, a tarefa de conduzir os filhos no caminho da moral. É por isso que nós viemos de uma família também, e é por isso que nós temos pais. É uma responsabilidade muito grande dos pais conduzir os filhos. Não podemos deixar essas criaturinhas soltas. Vamos lembrar, os filhos, as criancinhas, são espíritos que estão voltando à carne e precisam do nosso amparo. Esses espíritos que estão voltando à carne trazem todas as suas tendências. Apesar de olharmos para aquela criaturinha e vermos uma carinha linda, vermos uma carinha linda, que são duas carinhas lindas, né? Todo bebezinho é muito lindinho. A gente olha, que belezinha. Não podemos esquecer que são espíritos que estão voltando à carne. E eles voltam com todas as suas tendências, positivas e negativas. Tudo que eles já aprenderam e que eles precisam ainda burilar. Muitas vezes o espírito que está voltando, o bebezinho, ele é muito mais antigo do que os espíritos dos pais, dos avós, dos familiares que estão ali. Então precisamos conduzir, ficar atentos. E ele fala, aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Desde pequenina, a criança manifesta seus instintos, bons ou maus, que traz de existências anteriores. É preciso que os pais se dediquem a estudá-los. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Observai
e tratais de combatê-los logo, não deixando que criem raízes profundas. Então, é responsabilidade dos pais conduzir esses espíritos. Se os pais fizeram todos os esforços para conduzir esses espíritos no bem, e mesmo assim eles transviaram o caminho, porque todos nós somos dotados de livre-arbítrio, por mais que tenhamos ali espíritos encarnados e desencarnados nos amparando, ninguém caminha pelo outro, cada um vai trilhar a sua caminhada, cometendo equívocos ou não, cada um vai trilhar o seu caminho, mas os pais precisam ali estar juntos para mostrar o caminho para os filhos. Caso os filhos transviem o caminho, os pais, apesar de sofrendo, vão ter a consciência tranquila se fizeram todos os esforços possíveis para conduzir no bem aquele espírito. E voltando ao livro dos Espíritos, na 583, Kardec nos fala: os pais não são responsáveis pelo transviamento de um filho quando lhe dispensam cuidados. Mas quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, é ficar de olho. Fiz o meu esforço, não consegui, apesar de ficar triste, a minha consciência vai estar tranquila que eu fiz todo o meu possível. E olha que maravilha que a doutrina espírita nos diz. Eu não consegui, meu filho fracassou. E agora, perdi? Não, nós não vamos voltar, não vamos encontrar aqueles espíritos antipáticos das outras existências e também os simpáticos. Poderemos continuar essa tarefa na próxima encarnação, ou na outra, até que esses laços tenham sido apertados, até que a gente tenha conseguido conduzir no bem aquele espírito. Então, se eu falhei nessa, não foi por minha responsabilidade, mas se eu não conseguir alcançar o meu objetivo no progresso daquele espírito, novas oportunidades teremos. Olha como ele fala, que a doutrina fala que não rompe os laços, fortalece mais ainda. No Evangelho, segundo o Espiritismo, eles nos dizem: os laços de sangue não unem forçosamente os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O pai, os pais, fornecem o invólucro para aquele espírito se manifestar aqui na matéria, mas é só o corpo. O espírito, quem criou foi Deus, não é criado pelo corpo, né? Eu, antes do Natal, encontrei um amigo e conversando, e aí eu falei: e fulano? Aí ele falou: fulano nessa época fica muito triste, porque depois que a mãe desencarnou, que eu acho que com 90 e tantos anos, nunca mais os irmãos se encontraram. Então, olha só, os laços de sangue não são, por mais que a gente queira unir, se não tiver aquela afinidadezinha, eles se dissolvem aqui ainda na matéria. Mas quando a gente firma esses laços espirituais, eles ficam cada vez mais ajustados. E aí a gente chega aqui, encontra uma pessoa e fala: como eu tenho afinidade com aquela pessoa, com aquele meu vizinho, com aquela minha amiga da casa espírita, como eu tenho afinidade com aquelas criaturas. Foi de graça essa afinidade? Não. Nós viemos burilando isso até alcançar essa bênção. E vamos nos unir assim cada vez mais até formarmos a grande família universal. É por isso que nós estamos lá dentro da nossa casinha firmando esses laços de família, né? Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Os espíritos que encarnam na mesma família são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos. Ele vai falar o oposto também, tá? Unidos por relações anteriores, eu acabei de falar isso, nutrem essa afeição recíproca na Terra. Então, eu já vivi outras vezes com essas pessoas, vim ajustando o laço e agora está uma simpatia, maravilha, a gente não sabe já o arranca-rabo que foi.
Mas está lá no nosso evangelho. Pode acontecer também que os espíritos que estão lá na minha família sejam completamente estranhos. E aí, muitas das vezes, a pessoa fala: como é que eu nasci naquela família? Eu sou uma ovelha negra, eu sou um estranho no ninho ali, né? Então, muitas vezes, encontramos espíritos numa família que é tudo desgarrado, uns estranham aos outros, separados, né, por antipatias anteriores. E aí, quando chega aqui, ao invés da gente, nós, estudantes da doutrina espírita, que já temos ali a receita, né? Ao invés da gente chegar aqui e falar: não, preciso me ajustar com essa criatura. Eu já entendi que não é por acaso que estamos reunidos ali, ou na casa espírita, ou na família, ou na vizinhança. Preciso me ajustar com esse espírito. A gente fala: não, aquela criatura é um desacerto, eu não quero nem papo. Bota a criatura lá no cantinho, e a gente ignora. Aí na próxima encarnação, a gente vai voltar com as tarefas que estava programado para a próxima, e mais o que a gente deixou de rebarba no passado. Então, se convivemos com espíritos difíceis, vamos lembrar que nós também não somos fáceis, não. Se convivemos com espíritos difíceis, vamos buscar esforço em nós, a compreensão que a doutrina espírita nos traz, e tentar ajustar esse laço, né? Os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados ali no sangue. Os laços de família, eles são firmados pela simpatia e comunhão de pensamento. E é dessa forma que os espíritos se unem, por esse ajuste, por essa simpatia. E isso acontece antes, durante e depois da encarnação. É por isso que a lei da reencarnação não rompe esses laços. Vamos estar sempre unidos pela simpatia e buscando nos desvencilhar da antipatia que a gente sente uns pelos outros. Há duas espécies de famílias: as unidas pelos laços espirituais, que são duráveis. Não falei que a gente vamos todos nos unir numa grande família universal? Estamos treinando para isso, né? Então são as unidas pelos laços espirituais, que são duráveis. A hora que a gente fechar esse laço, nos unirmos mesmo pela simpatia, pelo sentimento bom, isso não corta mais. Pode ser que na próxima encarnação, por alguma necessidade, eu não esteja com aquele espírito querido, mas com certeza esse laço não rompe. E quando a gente desencarna, a gente pensa, né? Poxa, perdi o contato. Quer dizer, a gente não pode mais pensar isso, né? Perdi o contato com aqueles meus parentes queridos. Não, ficamos unidos. A gente não sabe que quando a gente dorme, o nosso espírito desprende do corpinho e vai ter contato com os nossos queridos ou com os nossos antipáticos. Depende da nossa sintonia. Então precisamos fechar cada vez mais esse laço, né? Então ele fala: os laços espirituais são duráveis e fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos. Eles estão lá, velando por nós. E em algum momento estaremos nós, desencarnados, velando por aquele, né? É um vai e vem contínuo. Nós sabemos que somos criaturas imortais. Então estamos sempre indo e vindo, graças a Deus, temos a oportunidade da reencarnação, e é uma bênção de Deus também o véu do esquecimento, porque se lembrássemos de todas as dificuldades que tivemos com determinados espíritos que estão vindo como um bebezinho lindo, mas que a gente olhar para a cara daquela criatura e falar: o quê? Você aqui no meu lar, na minha casa, ia ser difícil. Muitas vezes fomos nós que prejudicamos alguém que está vindo ali como um bebezinho nosso. De um tempo para cá, porque normalmente a gente fala assim: eu tenho antipatia daquela criatura, com certeza me fez alguma coisa no passado, me fez alguma coisa. E de um tempo para cá, eu tenho tentado mudar essa fala. Eu penso assim: algo eu fiz para essa criatura, para hoje termos
animosidade, essa coisa desagradável, né? Então, se a gente pensar dessa forma, eu fui o responsável, não gosto de falar culpado, eu fui o responsável, isso com tudo que a doutrina espírita nos traz, isso facilita a gente compreender que precisamos mudar essa vibração, que precisamos olhar aquela criatura que sentimos antipatia como um irmão nosso, como um filho de Deus, um espírito também rumo ao progresso e que precisa de todas as condições para que ele possa caminhar com tranquilidade, sem ninguém jogando vibrações negativas para ele. Então, os laços espirituais, eles são duráveis, fortificam pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, pelas diversas migrações da alma. Por outro lado, os laços corporais são frágeis como a matéria. Lembra do meu amigo? A mãe se encarnou, ninguém se une mais. Se extingue com o tempo e muitas vezes dissolve moralmente e até na vida atual. E a gente vê muito isso acontecer. Já estão eles de novo aqui. Voltamos, né? A família terrena é formada de espíritos encarnados de diversos níveis morais. E muitas vezes essa diversidade de nível moral, de entendimento da vida, de comportamento, de conduta, está dentro da nossa casa. Não é lá no vizinho só que tem aquele filho rebelde. Às vezes, dentro da nossa casa, tem um espírito que está ali, não é por acaso. Muitas vezes viemos com a missão, não só de paz, mas de conduzir aquele espírito, de dar uma oportunidade daquele espírito se enquadrar, de ver novos valores morais e mudar aquela tendência que ele já trazia. E se a gente fala, está difícil, não quero, abandono, como fica? Ele fica solto, é o compromisso dele, mas é nosso também, de quem virou as costas para aquele que a gente acha que é difícil, né? Então, reúne-se ali, na nossa família, afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ao progresso e evolução moral. Tem algumas famílias que a gente olha e fala, nossa, que grupo harmônico, que pessoas, né, tranquilas, amigas, que marido bom. A gente fala, meu Deus, o marido da vizinha é uma maravilha, o filho da fulana é comportadíssimo. A gente está olhando sobre outro ponto de vista, a gente não está dentro daquela família, mas que aquela família seja unida, que maravilha. Então, ao invés da gente invejar, vamos buscar essa união entre a nossa família, né? Essa simpatia de espíritos entre a nossa família. A família terrena oferece a ofensores e ofendidos oportunidades de aproximação e reajuste. Então é para isso que estamos todos inseridos numa família, para auxiliar o progresso uns dos outros e nos ajustarmos cada vez mais. Não podemos abandonar o barco. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que diz também, com relação às famílias, né, ao casal, vamos dizer assim, que não se entende. A doutrina espírita é contrária à separação, Deus é contrário à separação. Precisamos, a gente já sabe que estamos unidos, inseridos naquela família, para uns auxiliarem os outros. Mas se chegar a um ponto de risco de vida, que aquela família não consiga se entender, que aquele casal não consiga se entender, que tem risco de vida, então que aconteça a separação. Mas precisamos sempre buscar pela união, pela fraternidade e pelo entendimento que a gente já tem de que estamos inseridos ali, que não é por acaso. E aí, quantas vezes já não ouvimos? Por que eu nasci nessa família? Eu sou muito diferente dessas criaturas. Quem está falando aqui é a nossa bonitinha aqui, ó. Né? Parece assim que é um ser diferente ali dos outros, compenetrada no livrinho dela, se sentindo totalmente desajustado naquela família, né? E a doutrina espírita nos diz
que não é por acaso. Se estamos ali é porque temos um papel importante, sempre para aprender e para ensinar. Muitas vezes a gente pode achar que nós estamos ali só para ensinar. Eu sou um espírito de missão, eu vim botar meu filho no caminho reto, eu vim botar o meu marido, eu vim cuidar do meu pai. E o quanto a gente aprende quando a gente convive, se a gente tiver olhos para ver, quando a gente convive com um espírito que achamos que está lá na dificuldade. Só nós ensinamos, não estamos inseridos ali para aprender nada, nós somos espíritos em missão, lendo engano. Uns aprendem com os outros, sempre. É para isso que inicialmente estamos na família e que depois partimos para a sociedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, lá nas Instruções dos Espíritos, no item 19, um guia protetor nos diz assim: meus amigos, se conhecesses todos os laços que na vida presente vos ligam às vossas existências anteriores, se pudesses abranger a imensa quantidade de relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Então, mais uma vez, as dificuldades que nós encontramos na nossa família não pode nos fechar os olhos e ver a bênção que a gente tem de nos melhorarmos quanto espíritos, quando auxiliamos o outro, quando aprendemos com a dificuldade do outro. A família é onde nossa história recomeça. E é verdade. Ali, na família, nós que estamos voltando na carne, estamos tendo a oportunidade de mais uma vez recomeçar. O que ficou para trás, todas as nossas imperfeições, não adianta a gente ficar, graças a Deus, no véu do esquecimento, revivendo e se lamuriando. O que eu fiz ontem só pode servir para me ajudar a não repetir mais o erro. Mas tudo que nós fizemos, que não foi muito legal, que prejudicou alguém, que nos prejudicou, tem que ficar para trás. Somos espíritos em progresso, tem que ser daqui para frente. O que eu posso fazer para não repetir mais todas as bobagens que eu já fiz? Mas eu fiz isso, agora eu estou perdido. Não estamos perdidos. Estamos no bom progresso. Sempre teremos condições de reavaliar os nossos atos e nos modificarmos. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele nos fala sobre isso. Ao final do dia, bota lá a cabecinha no travesseiro e vamos fazer uma reflexão. O que eu fiz hoje? De que forma eu contribuí comigo, com o meu próximo e com o planeta? O que eu fiz de bom? Eu prejudiquei alguém? Eu deixei de ajudar? Essa reflexão é importantíssima para que a gente possa fazer uma mudança. Porque se a gente não faz uma reflexão, se a gente deixa a vida levar, como tem aquela música, como é que eu vou saber o que eu estou acertando, o que eu estou errando? A gente fica perdido aí no mundão. Então é importante que a gente faça essa reflexão. Nem todo dia a gente vai conseguir, porque está cansado, vai dormir, está chateada e esquece. Mas é importante que a gente faça essa reflexão. Mas fulano me fez aquilo. Fulano é responsabilidade dele. Eu sou minha responsabilidade. Preciso buscar em mim força para vencer as minhas dificuldades. A dificuldade do outro eu não posso modificar. E aí, o nosso estudo de hoje nos convida a apertarmos esse laço. Porque só assim poderemos olhar o filho da vizinha tão bonitinho quanto o nosso, porque a gente acha que o bonitinho é o nosso, mas o filho da vizinha é uma pestinha, né? Vamos lembrar que somos todos espíritos que precisamos da fraternidade, da compreensão, do entendimento, do auxílio uns dos outros. E antes de terminarmos, achei bastante importante dentro desse tema, aliás, de todos os temas, né? Mas dentro desse tema, relembrarmos
sobre a importância do culto do Evangelho no lar. Quem não instalou ainda, por favor, comece, porque quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, independente das nossas imperfeições, da dificuldade que é dentro da nossa casa, independente de qualquer coisa, aproximamos ali espíritos benfeitores, espíritos com boas vibrações, que vêm nos amparar, fazer uma limpeza na nossa casa, e sem contar essa proteção, além dessa proteção dos benfeitores espirituais para nós encarnados, eles também socorrem os espíritos desencarnados que estão no nosso lar. Então é importantíssimo que a gente realize o culto do Evangelho no lar. Uma vezinha na semana, podemos fazer todos os dias, mas uma vezinha na semana, no mesmo horário, no mesmo dia da semana, porque nós ainda somos um pouco desorganizados nessa espiritualidade, benfeitor, séria, eles têm compromissos, outras tarefas, então é importante que a gente cumpra o horário direitinho no dia da semana, para que eles possam estar aqui nos amparando. Coloca uma família de água, porque a espiritualidade gosta de ficar com a água, vamos nos reunir com a família, não vai demorar sozinho, mas sozinho. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso que eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso, eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. E quem canta nesse é o Grupo Bem. A família é o lugar. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar.
viva bem sozinho e assim possa continuar. Mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Essas duas obras eu baseei no estudo e, como eu já disse hoje muitas vezes, não estamos inseridos naquela família. E olha, microfone. Esqueci. E tem gente te ouvindo lá fora. Não estamos inseridos na nossa família por um mero acaso. Deus não se enganou e nos colocou aí numa família ou de bênçãos ou de dificuldades, né? Estamos ali inseridos pela história que nós viemos escrevendo em outros momentos de nossas encarnações com esses mesmos membros. Então é importante que, apesar das dificuldades, vamos lembrar lá o início do nosso estudo, né? Que a gente não feche os nossos olhos e os nossos ouvidos e deixe para lá, porque com certeza a todo dia tem uma bênçãozinha batendo na nossa porta. Muitas vezes a gente quer uma bênção enorme, mas nós ainda não somos merecedores, talvez, alguns sim, estou falando por mim, né? Talvez não seja merecedor de uma bênção enorme, né? Mas qualquer bênção é muito importante, a gente tem que valorizar as bênçãos. Algumas pessoas valorizam, só falam da dor, da tristeza, do filho ruim, de não sei o quê, da falta de emprego. Não, a gente tem que saber que, apesar das dificuldades, dias melhores virão. E que bom que temos uma família. É meio desajustada, mas olha aí a oportunidade que a doutrina nos fala da gente nos reajustarmos com esses espíritos. Então é função nossa. Se fizermos o nosso esforço e o outro não está fazendo, a responsabilidade é dele. Eu só posso falar por mim. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, do convite e de ter estudado um pouquinho mais, porque toda vez que a gente estuda um tema para trazer, algo a gente captou. Então, que do mesmo jeito que foi produtivo para mim, espero que tenha sido também produtivo para vocês. Obrigada, graças a Deus.